O Lula chutou o balde e vai quebrar o Brasil. Quem disse isso, na verdade, é o Armínio Fraga, que foi um presidente do Banco Central lá nos anos 2000. Ele acabou de dar uma entrevista para a Veja falando que, bom, as perspectivas para o Brasil para os próximos anos não são muito boas, principalmente por conta da dívida pública que só vem aumentando no governo Lula. Só que continuando, pesquisando na internet, me aparece esse vídeo aqui da Olivia Sensata falando sobre o tema. Vamos reagir junto. Afinal, a dívida pública é um problema tão grave no Brasil hoje? Sim, é um problema grave, mas a gente já vai desenvolver sobre esse tema. Esse cara aqui se chama Armínio Fraga, ele foi presidente do Banco Central e ele deu uma entrevista pra Veja falando que tá enxergando uma recessão pela frente, que o Lula chutou o pau da barraca na dívida pública, mas que ele não se arrepende de ter apoiado o Lula em 2022, hein? Pois bem, eu e Armínio seguimos linhas econômicas bastante diferentes, embora muita gente diga que nós é tudo neoliberal. A área do Armínio, pagar a dívida pública é uma prioridade porque com a dívida pública mais baixa, a gente consegue baixar a taxa de juros e isso faz a economia funcionar melhor porque o mercado funciona melhor, basicamente. Só explicando sobre essa teoria, sim, é uma proposta, Proposta não, é o pensamento mais comum nas escolas econômicas de que no Brasil os juros é muito alto, está em torno aí de 14% e historicamente sempre foi alto. Isso comparado a outros países realmente é acima da média. Estados Unidos, por exemplo, é 2%, Japão também são baixos juros. Todos os países desenvolvidos, normalmente os juros são bem baixos, tipo abaixo de 5%. No Brasil, que é mais comum estar acima de 10%. Tanto é que a gente chama o Brasil de paraíso da renda fixa, o país do rentismo. Por que os juros no Brasil é alto? Bom, existem algumas linhas. A primeira linha que foge um pouco do pensamento tradicional é por conta do mercado financeiro. É mais uma pressão política. Os bancos pressionam o governo, o Banco Central, a manter os juros mais altos por conta que esses bancos, o mercado financeiro, ganha muito dinheiro com isso, ganha muito dinheiro com juros. São bilhões por dia que eles ganham com juros. Já outra corrente mais linha de pensamento tradicional, as ortodoxas das escolas que a gente vê por aí, diz que os juros é alto por conta da inflação, então se a inflação é descontrolada precisa subir os juros, por conta da dívida pública também, então se a dívida é muito alta, o risco é muito alto, ou seja, para compensar esse risco, os juros precisam ser maior. Então o Brasil se encontra nessa posição de gastos públicos muito alto, de dívida pública muito alta, de uma certa inflação que historicamente é descontrolada. Então por isso que os juros no Brasil é muito alto. E o Armínio, que tem uma visão talvez mais liberal da economia e compadece disso, provavelmente defende a independência do Banco Central e o corte de juros, mas para isso ocorrer da forma correta, para isso realmente dar certo, não dá para numa canetada só diminuir os juros da noite para o dia, precisa o governo brasileiro diminuir os gastos, que é a coisa que no governo Lula não vem acontecendo. Essa é a visão predominante do mercado financeiro, tá? E eu não tô falando que ele tá errado não, mas na minha área, lembrando que eu sou especialista em políticas públicas, a dívida pública não é tão prioridade assim. E eu não tô relativizando não, eu sigo a linha do meu mentor no mestrado, que é um Nobel, autor do livro Por que as Nações Fracassam. E nessa linha a gente entende que desenvolver a economia só pelo estímulo ao mercado não é suficiente para melhorar a qualidade de vida. O caminho para desenvolver a economia não é reduzindo dívida pública, é investindo em política pública de qualidade, educação, saúde, transporte, etc. Porque é isso que faz o indivíduo ser mais produtivo. E produtividade não tem nada a ver com esse papo de coach, não, tá? Uma pessoa que tem uma educação de qualidade vai ter a hora do trabalho mais valorizada. Ganhando mais, essa pessoa pode trabalhar menos. Não é pra você ficar trabalhando enquanto eles dormem, não. Uma sociedade mais produtiva faz mais dinheiro. E aí a gente consegue ter mais facilidade para pagar as contas públicas, incluindo a dívida. E é justamente o que países muito endividados, como o Japão e Estados Unidos, fazem para manter uma qualidade de vida. Imagina como A dívida pública dos Estados Unidos e Japão seria outro tema, vou mostrar aqui para vocês. Como podem ver neste mapa aqui, que mostra a dívida de todos os países em relação ao PIB, o Brasil, por exemplo, está em 84%, que é relativamente até normal. Atualmente, a dívida do Brasil em relação ao PIB, numa fotografia, se a gente analisa apenas o dado atual, é um valor ok comparado a outros países. O problema do Brasil, que eu já vou falar, é a trajetória da dívida que vem de forma desproporcional. Por exemplo, os Estados Unidos aqui é 80%. O clássico caso do Japão, que é 230%. O Japão tem uma grande dívida. Só que a diferença é que esses países são desenvolvidos e têm uma dívida mais saudável.
No Brasil tem uma dívida que é um perigo por conta dos juros altos e o medo, né, de calote, essas coisas. Até por isso, de certa forma, falam assim, em recessão, o Brasil vai quebrar e várias coisas do tipo. Mas vamos continuar aqui. O mais interessante, você vai ficar entendendo as notícias de economia desse nível. É isso que eu faço todos os dias no meu podcast, que eu mando por WhatsApp. Acho que acabou aqui, mas ela também fala do assunto de educação, né? Porque, de certa forma, discorda dele porque a visão dela é mais da educação. O Armínio está olhando para a visão de curto prazo, que é dívida pública, né? Como pode resolver os problemas no curto prazo, que é gastando menos dinheiro. Os problemas de longo prazo, né, que é gastar menos dinheiro, não vai resolver os problemas de longo prazo, que é educação. Então, nos modelos de crescimento econômico, lá, o modelo de solo, o modelo... Todos esses modelos falam que a variável mais importante de todas é a educação e a tecnologia que tem os maiores ganhos. Só que, por ser de longo prazo, isso leva mais ou menos tipo 20 anos para a gente sentir algo do tipo 30 anos. E quanto à austeridade fiscal, seria problemas para resolver quase que numa canetada só, né? No primeiro ano, primeiro a quinto ano, vamos dizer assim, que é a curto prazo. Tem o médio prazo e longo prazo. Então, sempre que for ver educação, essas coisas, são resultados de longo prazo e são os maiores fatores para realmente crescimento e do país, né? Desenvolvimento. Porém, no curto prazo tem essa questão da austeridade fiscal, que é gastar menos dinheiro, né? O governo dá uma controlada na dívida e tudo mais. Eu acho que as duas vertentes estão certas, como eu disse, mas uma analisa o curto prazo e outra analisa o longo prazo. Isso é uma coisa que eu deixo bem claro na primeira aula de macroeconomia. Tenho lá na plataforma da Escola da Economia, então se você quer aprender economia comigo, clica no primeiro link da descrição, que logo em setembro eu vou lançar o curso de matemática e depois que eu lançar o preço vai subir. Então eu recomendo que entre agora, que assim você aproveita todos os cursos que tem agora, que é introdução, micro, macro, e os próximos que vão vir, que é matemática. Mas agora vamos entrar e entender de fato o problema da dívida, né? Vamos analisar as características dela, né? Muita gente fala da dívida, mas não fala os valores, os problemas, o que ela tem ou não. Então, vamos ver aqui comigo de forma aprofundada. Isso que você está vendo aqui é o relatório mensal da dívida pública. Sim, a dívida pública tem um relatório mensal. E eu peguei o mais recente aqui, que tem os detalhes da dívida. Então, nada mais justo do que olhar as fontes primárias. Primeiro fator importante, qual que é o valor da dívida pública? E atualmente, em junho, né, o período que estamos aqui, julho, agosto, por aí, está em 9,2 trilhões de reais. Então, essa é a dívida. E, se você perceber bem, ela vai crescendo mais ou menos uma certa taxa constante. Então, no mês anterior estava em 9 trilhões, foi para 9,2, ou seja, 200 bilhões de juros de crescimento em um mês, que dá mais ou menos 2,3% em um mês, que é bastante coisa. E esses 200 bilhões a mais, da onde que veio? Primeiro fator, veio das emissões de resgate líquidos e essas coisas. São emissões de títulos públicos, né? O brasileiro, né? O governo precisa de dinheiro, então ele emite títulos públicos, então a gente pega esses títulos, né? Compra, você, a gente compra os títulos e pega o nosso dinheiro e empresta para o governo. Em troca, ele vai pagar a gente no futuro com juros. Então, isso é uma das formas para o governo conseguir, né? Ele pega dinheiro emprestado. E outra aqui também foi o próprio juros da dívida aqui, que aumentou em 90 bilhões, né? O custo. Então, no total, foram 235 bilhões em um mês, só para ter uma ideia. Então, esse é o problema. A dívida do Brasil custa quase que 1 trilhão no ano, assim, vai crescendo os custos e tudo mais. Quem possui a dívida pública? Porque se a gente for ver, o governo vende esses títulos, né? Ele está endividado. Então, quem está comprando essa dívida pública? Isso também é um fator interessante. Como a gente pode ver, 22% da dívida pública, uma boa parte, é da própria Previdência. Então, a própria Previdência, né, compra esses títulos e tem uma grande parte. Outra parte relevante, até a maior parte, é a própria instituições financeiras, né, os mercados financeiros. Até por isso sustenta a ideia de que os juros no Brasil é alto por conta do mercado financeiro, que tem um grande peso nessa dívida pública, né? E a outra parte aqui também relevante, 22%, são fundos de investimento que também entra nos mercados financeiros. Então tem uma parte relevante aqui. Outra parte interessante, que é o custo da dívida, né? Quanto está custando esta dívida? Como podem ver, né, neste mês aqui, antes, né, em maio, estava em 12,31% e já foi para 12,68%. Então ela vem crescendo mensalmente, isso é uma estimativa anual, né? Quanto ela está custando no ano? 12%.
Então, se você for fazer a conta, realmente bate lá 1 trilhão e pouco de custo anual da dívida. Então, este gráfico aqui mostra muito bem a trajetória do custo da dívida. Essa linha aqui mais clara aqui é a taxa Selic. Então, como podem ver, ela vem aqui, chegou até 30% em 2011, aqui quase. Bateu lá os 2% em 2021, pré-pandemia, e voltou a subir. Agora a gente está no patamar de entre 14% a 15%. E a dívida pública, né, o custo dela, segue uma trajetória parecida da dívida. Então eu quero que você foque apenas nessa linha laranja, o DPF aqui. Então, como podem ver, ela estava aqui, alta, ela vai diminuindo, cresce, diminui, então ela acompanha a Selic. E novamente está crescendo. A Selic até estabilizou nos últimos meses, mas o custo da dívida pública ainda está aumentando. Então está chegando em 12,60 aqui e está subindo. E isso aqui é um sinal preocupante. O problema não é o tamanho da dívida ainda, que representa 80% do PIB, mas sim a trajetória, que nos próximos anos, se for contar uma década, já vai ultrapassar 100% do PIB e vai tomar proporções muito maiores, né? Vai caminhando o problema muito maior. Até por isso que eu falei aqui, né? Chutou o balde. Né? O Lula chutou o balde e vai quebrar o Brasil, porque os gastos públicos são altos, a dívida está aumentando, que é uma grande questão. Quando se analisa na economia, contabilidade social, até existe a possibilidade, você não precisa analisar gastos públicos, dívida, algo como ruim. Um governo sempre ter superávit não necessariamente é ruim. Claro, na vida pessoal nossa, a gente associa que é ruim, mas para um governo, às vezes, ele gastar dinheiro é bom porque ele vai estar girando a economia, mais pessoas vão ter empregos ou mais investimentos, então isso é um ponto positivo. O problema é que esta dívida pública e os gastos do governo não me parece que são feitos da melhor forma possível, não parecem eficientes. Então, beleza, vamos aceitar a dívida ser alta, né? Os gastos serem altos. Será que está usando da melhor forma possível? Eu tenho minhas dúvidas, honestamente eu acho que não. Então, por isso que eu acho que eu também defendo uma visão mais de austeridade fiscal. Claro, se alguém provar aí por artigos, por A mais B que isso não funciona, eu mudo de ideia também. Mas no governo atual, com as pessoas e como está sendo usado o dinheiro, eu tenho minhas dúvidas. E além do mais, vai vir eleições por aí, então os gastos vão aumentar. Então isso é um outro problema que a gente pode ter nos próximos anos, que realmente é o acúmulo, né, o excesso de gastos do governo que vem aumentando. Então, não sei se os juros vai cair de forma tão fácil, as perspectivas para o Brasil é complicado nesse quesito. Então, muito cuidado com isso. Espero que tenha gostado, se inscreva neste canal, veja os próximos vídeos e te espero até a próxima.